Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like aqui na inscrição, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e, se possível, contribuir com o nosso canal, se inscrevendo, clicando no sininho para você receber as atualizações e, além do mais, comentando aqui abaixo. O comentário de vocês sempre, na maioria das vezes, né, são bem construtivos. Vamos lá então. Hoje eu gostaria de comentar parte do pensamento de um autor, né? Eu diria que esse vídeo é um fragmento, literalmente uma pincelada, né? Que é um autor bastante conhecido. Eu já até comentei um texto dele no nosso canal, que é o Walter Benjamin, né? Walter Benjamin foi aquele teórico, né, aquele ensaísta alemão e judeu, né, que cometeu suicídio às vésperas de ser pego pelo exército nazista, né? Então é um autor bem interessante, é um autor bem legal da gente falar. O que eu gostaria de falar hoje, né, se eu pudesse definir especificamente o objeto pelo qual nós iremos trabalhar, seria a crítica que Walter Benjamin faz ao marxismo ortodoxo e a crítica que o Walter Benjamin faz à social-democracia. Por isso, apesar de Walter Benjamin ser um autor bastante conhecido pelo seu materialismo histórico, o seu materialismo histórico dialético, ele goza de uma certa autonomia, ele goza de uma certa peculiaridade, eu diria, né? Ele parte do Marx não para venerá-lo, mas ele parte do Marx como um autor que possibilita a sua própria reflexão, o seu próprio pensamento. Apesar de nós não termos em Walter Benjamin uma crítica especificamente ao pensamento marxiano, mas nós conseguimos perceber que ele, de alguma forma, tentou ou conseguiu, de certa forma, né, refinar determinados pontos da teoria marxiana. O que eu diria, então, com relação ao Walter Benjamin e a sua crítica ao materialismo ortodoxo, seria o seguinte: a noção mecanicista e economicista do materialismo histórico dialético, não o marxiano, mas de um certo grupo de marxistas ortodoxos, a sua crítica seria, sobretudo, ou parte da sua crítica, né, um ponto da sua crítica, seria a noção de história. Isso é, para Walter Benjamin, não existe essa mecanicidade na história, não existe essa continuidade absoluta, né, e irresoluta, ou melhor, essa continuidade absoluta e resoluta na história. Em Walter Benjamin, a história ela não caminhará necessariamente para a revolução, ou para a ditadura do proletariado, ou para a emancipação do homem, né, total. Não. Em Walter Benjamin, as transformações, as mudanças, ela acontece através da redenção e através da rememoração. O que isso traz de tão importante para nós? É que a revolução ela é feita com base na ação, na praxis do materialista histórico, na praxis da história. A história ela não conduz terminadamente a determinado eixo. A história ela precisa de ser construída. Por isso, para Walter Benjamin, o passado não é algo que acabou. A história ela não é simplesmente o acúmulo de determinados acontecimentos. Em Walter Benjamin, a história é uma história aberta. O passado ele é um lugar
de disputa pelas narrativas, de disputa pelo poder, e no passado existe o elemento motivador, móbil, né, da transformação, que é justamente a redenção de todos aqueles que foram vencidos, esquecidos, marginalizados na história, que não tiveram voz, que não tiveram vez, que não puderam falar. Então, em Walter Benjamin, essa é uma primeira consideração e a sua primeira crítica, né, ao marxismo ortodoxo, que lê a história como um processo inexorável e mecânico. E aí, eu diria que essa seria a grande contribuição, né, a crítica de Walter Benjamin ao marxismo. A noção de uma história que está aberta, né? Agora, existe uma outra consideração que eu gostaria de fazer, que é a sua crítica à social-democracia. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que o Walter Benjamin, ele critica essa noção de história mecânica e de história linear, de uma história necessariamente, completamente, né, continuista. Por quê? Ele vai fazer essa crítica ao historicismo, ele vai usar como se fosse uma casa de prostíbulo, né? O historiador que não é um materialista dialético, o historiador do historicismo, como Adolf von Ranke, por exemplo, acho que é Adolf, eu não lembro, teve até um inscrito aí que me corrigiu na última vez que eu falei esse nome. Ele faz a seguinte ponderação, né? Que o historicismo, que é esse acúmulo de eventos, de acontecimentos, né, olhando para a história como, olha só, existe uma causalidade que acontece. Então, por que aconteceu a Revolução Francesa? Aconteceu a Revolução Francesa porque existiram determinados grupos, determinadas pessoas, determinados nomes, ações políticas, culturais e tal, que levou a isso, né? Então, nós temos esse acúmulo de determinados acontecimentos e eventos, né, que faz com que a história aconteça. Então, olha só, a gente tem a história antiga, depois a gente tem a história medieval, a gente tem a história moderna, a gente tem a história contemporânea, como se sempre fosse uma causalidade, como se sempre a história estivesse linearmente em um processo de progresso, né? E aí, o Walter Benjamin vai dizer, olha, esse historiador do historicismo, que só acumula fatos, que só coloca fatos como causalidade de outros fatos, de outros eventos, esse historiador é comparado a uma casa de prostíbulo, né? E esses fatos, eles são os grandes senhores que entram para se prostituir ou para pegar as prostitutas, né? No caso, o historiador no cabaré, né? Então ele usa esse termo como se os eventos e os grandes nomes, né? Napoleão, Júlio César, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio, né? Vargas, Juscelino Kubitschek, o historicista, né? Ele é esse cara que os grandes nomes, grandes eventos, os grandes personagens vai adentrando no seu prostíbulo para consumir, né? Para consumir determinados produtos, né? E o historiador do historicismo, ele simplesmente é essa pessoa que oferta, né? São essas várias prostitutas. Agora, essa crítica de linearidade, e ele também tem a crítica à noção de progresso, essa linearidade como progresso. E aí entra a crítica que ele faz, sobretudo, à social-democracia. Porque ele vai dizer que a social-democracia, de certa forma, ela é, de certa forma, inocente, porque ela compreende o mundo como esse progresso. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo particular aqui. Eu estou abrindo um parênteses para comentar o Walter Benjamin. Eu, por exemplo, me considero, na atual conjuntura do Brasil, como um social-democrata. Eu não sou um comunista, né? Eu, apesar de, às vezes, dialogar com o materialismo dialético, confesso que não é a principal via pela qual eu leio o mundo, né?
conceitos como luta de classes, por exemplo, que são conceitos importantíssimos, mas eu diria que não é um conceito que faria parte inexoravelmente do meu pensamento, né? E eu me considero, de certa forma, um social-democrata. Por quê? Porque eu concordo com a noção de propriedade privada, concordo que o mundo passou por uma série de avanços, né, tecnológicos e científicos, e que se esses avanços construíram sombras, por outro lado, esses avanços construíram uma série de benefícios, né? Então eu olho, por exemplo, para a nossa movimentação. Nós não vivemos mais como o homem medieval em 25 quilômetros quadrados de distância a vida inteira. Eu olho para taxa de mortalidade infantil e eu vejo que diminuiu no mundo. Eu olho para a nossa capacidade de duração terrena, né? Nós demoramos mais para morrer. Em geral, tá? Generalizando, porque se a gente for pegar a peculiaridade de cada um, né? A gente pegar um negro da favela que com 14 anos, né? Lembranças ao João Pedro, que foi um evento essa semana que marcou, acredito, todos nós, um jovem trabalhador com sonhos, né, de família, íntegro, ser massacrado por essa polícia que a gente tem, que na maioria das vezes, se não é na maioria, pelo menos uma proporção muito razoável dela, é uma polícia racista, né? Que agora, nesse momento, ela acende ainda mais, né? Por conta dos discursos, sobretudo irracionalistas, de um governo autoritário, de um governo que homenageia torturador, pessoa que colocava rato em vagina de mulher. Então, assim, abre-se espaço para esse tipo de coisa acontecer ainda mais. O que eu diria para nós, né, nesse vídeo, é que, apesar de tudo isso, eu ainda acredito na propriedade privada e acredito que o capitalismo seja a nossa menos pior forma de organizar a nossa economia, né? Então, o sistema capitalista, ele é, de certa forma, um sistema dos menos pior, né? Como disse, acho que Winston Churchill, não lembro, o cara que disse sobre a democracia, por exemplo, que ele diz, olha, a democracia é a pior forma de governo, né? Certamente ela é a pior forma de governo, desconsiderando todos os outros, né? Tipo, ela é a menos pior. É isso que ele quis dizer, né? Ela não é perfeita, ela é frágil, ela é difícil, mas ela é a menos pior que nós tivemos até aqui. E para mim o capitalismo, ele é o sistema econômico que é menos pior. Existem aspectos piores? Certamente, mas no geral, a grosso modo, eu diria que de tudo que a gente viveu até hoje, de tudo que a gente tem de exemplo na humanidade, eu diria que é um sistema razoável, né? E para mim, o menos pior. O Walter Benjamin olharia para mim como um social-democrata que acredita que o capitalismo pode se humanizar, pode ser menos desigual, pode ser de alguma forma não controlado, mas ele pode ser de certa forma planejado, né? A economia, ela pode sofrer certos planejamentos para que ela venha avançar e tal. A gente tem uma linguagem possível, que é a linguagem dos números, da matemática. Enfim, Walter Benjamin faria a seguinte crítica para mim. Ele diria, olha, essa crença em um progresso com o avanço da tecnologia, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão porque a gente viu claramente o que é a tecnologia a serviço do capital com a ascensão do fascismo, do nazifascismo, né, na Alemanha, e com toda a mortalidade que nós alcançamos com lutas bélicas através das guerras, das grandes guerras mundiais. Então,
esse tipo de noção de história progressista, que acredita nesse progresso da história, nesse progresso inexorável, que olhando para a humanidade, a história ela tem uma ascensão, né? É uma noção completamente ilusória. Então olha só que interessante, né? O seu ponto é fundamental, porque a crítica que ele faz ao historicismo, ela tanto cabe muito bem à crítica que ele faz à social-democracia, quanto ela cabe muito bem à crítica que ele faz ao marxismo ortodoxo. Então, isso seria as duas críticas que eu apresentaria para vocês do Walter Benjamin, né? Que uma crítica ao marxismo histórico, né? E a noção de história linear e desse passado que está aberto para Walter Benjamin, ou seja, a história está aberta. Então, se nós queremos construir a revolução, se nós queremos dar voz ao vencido, o materialista dialético tem que praticar a praxis, tem que fazer a história a partir disso, tem que ter uma ação sobre isso e, portanto, a história não é mecânica, ela não é inexoravelmente caminhará destino à revolução, etc. A gente precisa de construir isso porque a história está aberta. E a crítica que ele faz à social-democracia é justamente a noção de progresso. Acreditar nesse progresso, acreditar nessa possibilidade da propriedade privada, acreditar que esse progresso nos leva a caminhos melhores, etc., é uma grande ilusão, porque isso ficou muito claro nas grandes guerras, né, na ascensão do nazifascismo, etc. E isso é interessante porque isso é uma característica muito clara da escola de Frankfurt, que é a escola que nós mais consideramos o Walter Benjamin, né, como parte dessa escola, que é justamente essa crítica, sobretudo, a esse avanço tecnológico e essa racionalidade instrumental, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era para ser um vídeo de 10 minutos, porque era só um fragmento, acabei falando demais, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, clicar no sininho, comentar e até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau, galera. Valeu!